Paz, amados, neste dia nós vamos terminar o capítulo 26 de Mateus. Nós vamos concluir a meditação desse capítulo. Nós vamos meditar nos versos 69 a 75 deste capítulo. Vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, te pedimos nessa hora que o Senhor nos dê discernimento para entender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos revele aquilo que nós precisamos saber através dessa palavra. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos. Espírito Santo, nos guia nessa meditação e nos dá sabedoria. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, o título dos versos: Pedro nega Jesus. Verso 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Verso 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Nós, como seres humanos, somos capazes de ler esse texto e julgar Pedro. Quem se lembra do que Pedro disse para Jesus? Que ele não abandonaria Jesus, que ele amava Jesus, que mesmo que Jesus sofresse alguma coisa, ele sofreria junto. Então, quem lembra do que Pedro falou para Jesus, pode julgá-lo. Mas nós não somos capazes de entender. Talvez nós, na mesma situação de Pedro, pensando na preservação da nossa vida, na nossa sobrevivência, faríamos a mesma coisa. Porque Pedro, nesse momento, ele estava... o que fez ele ter essa atitude, provavelmente, foi a necessidade de preservar a sua vida, porque ele viu o que estava acontecendo com Jesus, ele viu que Jesus ia perecer, ele provavelmente já tinha visto o julgamento, aquele falso julgamento, e percebeu que as coisas não estavam boas para Jesus. Então, numa atitude de uma pessoa humana que busca preservar a sua vida, talvez Pedro agiu dessa maneira. Mas só Jesus é capaz de entender a atitude de Pedro nessa ocasião. Eu imagino que ele tenha sentido medo de ser preso, de passar pelo que Jesus estava passando. E por isso ele escolheu fazer de conta que não conhecia Jesus. Imagine que você tem um amigo que por algum motivo é preso pela polícia e a polícia vem
interrogar você, ou as pessoas vêm falar alguma coisa com você que você fazia coisas erradas junto com aquela pessoa, que você acompanhava ela, a sua atitude provavelmente seria de negar. Negar que conhecia aquela pessoa, que andava com aquela pessoa. Foi o que Pedro fez aqui. Numa atitude desesperada de tentar se preservar daquilo que estava acontecendo com Jesus. Foi uma falha, mas a própria Bíblia fala, que nós acabamos de ler, que ele, saindo dali, chorou amargamente, porque ele caiu em si. Ele sentiu a culpa, a vergonha, e isso foi grande ao ponto de fazer com que ele chorasse amargamente. E essa sensação de culpa e de vergonha mostra que ele tinha consciência do que ele tinha feito, que foi errado. Que ele negou Jesus foi errado. Então, e também prova que ele tinha sim, que ele amava sim o Mestre. Porque se ele não amasse, ele não sentiria isso. Ele permaneceria frio, mesmo mentindo que conhecia Jesus. E ele caiu em si, sentiu culpa, sentiu vergonha e chorou. Porque ele sabia que ele estava traindo o Mestre dele, que ele estava negando o Mestre dele. E a reflexão que nós temos que fazer é: será que nós não estamos agindo como Pedro, negando Jesus nas coisas mais simples da nossa vida, nas atitudes, e às vezes até mesmo sem palavras? Talvez existam pessoas que estão ouvindo esse áudio e que negam Jesus apenas com as suas atitudes, sem abrir a boca para falar uma palavra. Então nós precisamos vigiar nas nossas atitudes, para que nós não venhamos a negar Jesus, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Às vezes nós nos vemos encurralados em determinadas situações, e para não criar contenda ou confusão, ou então nos sair daquela situação, nós negamos a fé em Cristo, às vezes apenas ficando calados, sem abrir a nossa boca. Vamos fazer nossa oração nesse sentido. Meu Deus, dá-nos um coração verdadeiramente convertido, fiel e obediente a Ti em todo o tempo. Mesmo que pareça que vamos ser prejudicados por mantermos a nossa fidelidade, que nós possamos nos manter fiel, Senhor. Somos humanos e passíveis de cometer falhas. Então ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis e ser obedientes a Ti. Em nome de Jesus é o que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessas palavras, entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua